Olá! A nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5, e diz o seguinte: As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galiléia: É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. A gente vê aqui um relato de quando algumas das seguidoras de Cristo foram ao seu túmulo depois da sua crucificação, talvez levar alguma coisa para decorar, como uma maneira de lidar com o luto. E ao chegar lá, elas encontram uma situação muito estranha. A gente vê que alguns versículos antes falam que não encontraram o corpo de Jesus. E lá tinham dois homens com mantos resplandecentes. E é justamente esses dois homens que falam com ela quando dizem: Por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? E traz à memória delas aquilo que o próprio Jesus já tinha falado antes, de que ele teria que passar por tudo isso. E eu tenho a impressão de que muitas vezes quando Jesus falava as coisas, o pessoal pensava assim: mas ele está dizendo isso de alguma maneira poética, ele está dizendo de alguma maneira figurada, né? E até hoje tem muita gente que comete muito esse erro, né? As pessoas, quando elas escutam alguma coisa da parte de Jesus que é meio difícil, como por exemplo, você tem que perdoar os seus inimigos. Aí a pessoa começa a arranjar desculpas para não fazer o que Jesus mandou, como tipo, mas deve ser uma coisa meio poética, né? Tipo, tem que perdoar as pessoas, né? Mas perdoar os inimigos não está sendo tão literal assim, né? Mas como muitas vezes Jesus estava assim sendo literal. E naquela situação foi o que aconteceu. E elas chegam a essa conclusão, cai a ficha, elas lembram daquilo que Jesus tinha falado e elas percebem que Jesus não tinha perdido o controle, que ele continuava no plano original. E é curioso pensar isso, imaginar que as coisas de Deus, do nosso Deus Pai, Jesus Cristo e do Espírito Santo, as coisas que eles fazem, elas não têm plano B. Elas não dão errado, elas não saem do controle do Senhor. Muitas vezes a gente vê na Bíblia Deus permitindo que nós, seres humanos, definamos o rumo que as coisas vão tomar. Ele nos deu liberdade, ele nos deu livre-arbítrio e dá até raiva às vezes, porque tem muita coisa errada que o ser humano faz e o pessoal tenta jogar a culpa em Deus. As coisas boas, ninguém nunca lembra de falar que foi Deus, mas as coisas ruins, as coisas terríveis, sempre o pessoal tenta arranjar uma maneira de tirar a culpa de si próprio e querer jogar a culpa em Deus, dizendo por que Deus não faz nada, ou por que ele permitiu que isso acontecesse. A mão da pessoa está no machado, ele bateu o machado e aí ele fala: por que Deus permitiu que eu fizesse isso? E a pergunta às vezes tinha que ser: por que você fez isso? Muitas coisas erradas na humanidade, a gente deveria pensar: por que nós fizemos isso? Então é muito fácil ficar culpando, falando que Deus é responsável pelo, camada de ozônio, pela elevação dos mares, pela fome, por isso, por aquilo, quando esses problemas todos têm origem humana, têm origem da miséria do ser humano, do egoísmo humano, em que Deus nos deu muita coisa. Então o plano do Senhor, ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Muitas vezes o ser humano tenta destruir e desfazer, e muitas vezes, como a gente vê até no Antigo Testamento, Deus permite que o povo dele faça a sua escolha. E porque se Deus não permitisse que nós fizéssemos a escolha com a nossa vida, seríamos todos robozinhos obedientes e não existiria liberdade, não existiria pensamento. Mas Deus permite que nós pensamos, Deus permite que nós tomamos o nosso próprio caminho. E é curioso ver uma história dessa, que depois as mulheres voltam felizes para contar para os outros discípulos, porque o plano de Jesus não tinha sido quebrado, as coisas, a mensagem de Cristo não tinha chegado ao fim. A morte de Cristo na cruz não foi um momento de fraqueza e derrota, mas parte do plano, parte daquilo que Deus tinha. Muitas vezes a gente não vai entender o porquê que as coisas acontecem. Eu nem gosto, tem muito religioso que faz isso, eu não gosto, que acontece alguma tragédia, acontece alguma coisa, imediatamente eles começam a falar que essa tragédia aconteceu porque Deus isso e aquilo, ou porque tal coisa não aconteceu.
eu creio que nós muitas vezes não temos capacidade de entender os planos do Senhor, porque Ele vê o tudo. A gente vê uma coisa muito pequena, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa olhando para o próprio umbigo e falando: por que eu estou passando por isso? E aí ao redor dele tem mais 10 pessoas com situações às vezes piores, e ele não vê o que os outros estão passando, e Deus vê o todo. Muitas vezes a gente vê o povo de Israel passando por uns perrengues, umas situações terríveis, e Deus fala: vocês estão passando por isso porque vocês precisam aprender, que vocês cometeram esse erro, vocês têm que mudar. E se vocês passarem por isso e vocês se arrependerem, eu vou receber vocês de volta. Aliás, muitas vezes Deus até fala: se vocês se arrependerem antes, vocês nem vão precisar passar por isso. Então a gente não tem noção dos planos de Deus. A gente não tem noção da sabedoria, da estratégia que tem por trás disso. E muitas vezes, como essas mulheres, a gente se prostra e fica triste porque acha que deu tudo errado. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque os planos do Senhor não dão errado. O plano de Deus, ele continua trabalhando, ele continua existindo. Deus não precisou ativar o plano B, porque o plano do Senhor é perfeito. Muito da parte do plano de Deus é realmente também dar liberdade para que nós façamos nossas escolhas, mas Deus tem um plano maior por trás de tudo. E Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Deus não abandonou a sua criação. Tem gente que fala isso, né, de que Deus criou tudo e largou a gente para a gente se virar sozinho. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que não abandonou a humanidade lá no Gênesis, mas permaneceu a tal ponto que veio em forma humana, em Jesus Cristo, morreu, se entregou para que nossos pecados fossem perdoados. Então a gente vê, milhares de anos se passaram e depois vem Jesus, e Jesus mais do que nunca é a prova disso, de que Deus tem um plano e que as coisas vão melhorar e que Ele tem um futuro melhor para nós, e nós temos que confiar nele. Do mesmo jeito, talvez aquelas mulheres se esqueceram e duvidaram, mas quando elas chegaram lá, elas passaram naquela situação, elas foram lembradas de que Deus tem um plano. E talvez, da mesma maneira, eu e você, a gente tenha que lembrar hoje de que Deus tem um plano. E a gente pode não saber exatamente qual ele é, e nem estar no controle dele, porque nós não temos capacidade de entender o nosso Senhor completamente, muito menos seus planos. Mas nós temos que confiar em Deus, colocar a nossa fé nele e saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Confie em Deus, tenha fé no Senhor e saiba que Deus tem um futuro melhor para cada um de nós. Tenha um bom dia, fique com Deus e fique na paz.